Acho que a parte mais legal é isso, de fazer parte de um movimento onde mulheres fortalecem mulheres. Eu caí de paraquedas. Eu costumo falar que não foi eu que escolhi o café que me escolheu. Eu comecei a trabalhar numa cafeteria como atendente, fui chamada por uma amiga minha, porque na época eu estava procurando emprego. E aí cheguei, vi a máquina grande, vi os métodos de preparo e fui me encantando aos poucos, assim, perguntando mais do que o normal. E o dono da cafeteria viu como uma oportunidade de mercado mesmo na época. Me viu querendo aprender mais sobre, então ele me ensinou muitas coisas que ele sabia. Na época, a cafeteria que eu trabalhei, eu tive muita sorte, porque era uma cafeteria bem equipada. Então foi muito fácil de chamar a minha atenção, porque os equipamentos que ele utilizava na época eram muito bons, a máquina, o moinho. E ele foi me preparando mesmo. Ele mesmo mencionou um curso para mim sobre introdução no café especial na época. E ele me mostrou diferenças de moagem, a diferença do café tradicional para o especial. E aí isso abriu um portal na minha cabeça de entender que café era muito além do que eu conhecia normalmente, aquele café pretinho que eu tomava na época da escola, da faculdade, tomava em casa, no coador de pano que tinha que ficar no sol secando, ou dentro da geladeira. E daí foi só pra frente, assim, nunca mais larguei. Na época eu fazia faculdade de psicologia e eu acabei passando tanto tempo dentro da cafeteria que estava inviável fazer os dois ao mesmo tempo. Porque eu queria ou chegar um pouco mais cedo ou sair um pouco mais tarde. Quando eu falo um pouco mais tarde, tinha dia que eu saía da cafeteria 3 horas da manhã. Porque lá funcionava no horário estendido. Então a gente fechava 11 horas e tinha dia que eu ficava conversando com o pessoal que trabalhava lá até mais tarde sobre café, para entender realmente o maquinário. Porque na época, como eu era atendente, eu não tinha liberdade de entrar dentro do bar. Porque só quem mexia nos equipamentos eram os baristas. E eu lembro que eu fiquei super empolgada no início, que ele começou a me explicar sobre café. Eu lembro que na época eu fiquei muito empolgada, que tipo assim, quando que eu posso falar que eu sou barista? Ele, espera um pouquinho, vamos aprender um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre o que você está fazendo. E aí tive a oportunidade de vir para trás do bar. Saí do atendimento e vim para a área do bar. O bar não deixa de ser um atendimento, porque o pessoal vai até o bar também, mas é diferente. E aí fui tendo realmente o contato. Aí foi quando eu comecei a poder falar que eu era uma aprendiz de barista. Não era nem barista ainda, porque o dono do estabelecimento ele realmente era bem exigente, tinha que honrar o título. E eu acho que inclusive é uma das coisas que falta um pouco no mercado atualmente, assim, pessoas que realmente valorizem o profissionalismo, porque não é qualquer pessoa que faz café ou que já fez até um curso profissionalizante de barista que é barista. O barista é aquele que trabalha com o café, que tem realmente o contato, que faz preparos de bebidas, que tem esse contato com o cliente, que faz as receitas ali de acordo com o café que a gente chega, porque cada café é um café diferente, a gente tem que adaptar receitas diante dos métodos também. Então, um bom profissional é um profissional que faz isso com excelência e com seriedade. O empreendedorismo te dá uma seriedade a mais, assim. Já aconteceu de eu trabalhar em lugares que, pelo fato de eu ser mulher, eu não era escutada. E eu só percebia isso quando vinha um homem e falava exatamente a mesma ideia, ou exatamente a mesma coisa que eu tinha acabado de falar. E o dono do estabelecimento acatava. E aí, acho que foi nessa situação, assim, que, além de todas as outras dificuldades, mas dentro do mercado, foi não só do mercado do café, mas do mercado de trabalho mesmo, foi quando eu percebi, assim, acho que isso aí tá errado.
Então a gente acaba sendo um pouco mais ignorante para colocar a nossa palavra. E algumas pessoas até veem a gente ou como difícil de lidar, só porque a gente está agindo exatamente como um homem age naturalmente. A gente, tipo, tentando impor o que você tá falando. E às vezes, não é nem se você fala de uma forma um pouco mais rígida, impondo mesmo, às vezes é nem impor o que você tá falando, às vezes só ter muita certeza do que você tá falando é um pouco arriscado, assim, porque realmente isso são coisas que a gente acaba sabendo da boca de outras pessoas, que as pessoas te veem como chata de lidar ou como ignorante, só porque você tem muita seriedade no que você faz. E eu tenho muita seriedade, eu levo o café muito a sério. E óbvio que tem as ressalvas e tudo mais, mas eu levo o que eu faço a sério. E em muitas situações eu percebi que é mais difícil do que eu imaginava. Mas a gente mete o pé na porta e faz do jeito que dá, e a gente faz a gente ser escutada de alguma maneira. E empreender facilitou um pouco, mas ao mesmo tempo tem diferença e é desafio, é muito desafiante, assim. Igual na Feira das Minas, a gente vê que, porque a grande maioria das mulheres não tem que ir lá só fazer, elas têm que driblar o restante de todas as outras milhares de funções que ela tem na vida delas para empreender também. Então, assim, a gente, na Feira das Minas, a gente se depara com mulheres que têm uma realidade muito difícil, porque elas têm vários empregos e não remunerados. Então, assim, tanto estar nessa linha de frente, tanto acompanhar, acho que a parte mais legal é isso, de fazer parte de um movimento onde mulheres fortalecem mulheres. O barista, ele ainda é muito desvalorizado, ele é contratado para fazer várias outras funções dentro da cafeteria, além de ficar atrás do bar. E isso precisa ser falado. A gente tem até uma frase que a gente fala que é: o café está em alta, mas o salário do barista não. Então, cada dia mais desafios, cada dia mais trabalhando, mais sem valorização. Então, quando a gente mostra um profissional crescendo, é realmente aquilo que eu falei várias vezes, que a gente cresce junto. E eu acho que a nossa missão mesmo é fazer com que a profissão seja valorizada para a gente continuar e não a gente ter que desistir.